A floresta amazônica é a maior floresta tropical do planeta, com áreas que o ser humano nunca nem pisou. E é justamente por isso que ela guarda tantos mistérios que ninguém sabe explicar até os dias de hoje. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos conhecer alguns segredos de um dos lugares mais intrigantes da Terra. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Aranha gigante. Esse é outro daqueles relatos bem assustadores que existem sobre a famosa floresta amazônica, galera. Algumas tribos que vivem por lá garantem que existe uma espécie de aranha gigante escondida no meio da mata. Segundo eles, seria uma criatura tão grande que poderia chegar a quase 2 metros de altura quando fica erguida nas patas. Só para vocês terem uma ideia, galera, o pessoal dessas tribos até dizem que essa aranha seria tão perigosa que poderia matar até uma pessoa com facilidade. Mas até hoje ninguém conseguiu comprovar que esse bicho realmente existiu ou talvez exista. Inclusive, galera, nunca foi encontrado nenhuma evidência concreta disso. Mas como a Amazônia é um lugar cheio de espécies que a ciência ainda nem descobriu, vai saber, né, galera? Mas e na opinião de vocês? Será que seria possível ter uma aranha desse tamanho escondida por lá? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Torres de seda misteriosas. Esse aqui é um dos mistérios, podemos dizer, mais curioso que existe sobre a floresta amazônica, galera. Vários pesquisadores já encontraram umas estruturas estranhas feitas nas folhas das árvores que parecem ter sido feitas de seda. O formato chama bastante atenção, porque é um círculo praticamente perfeito e com uma espécie de torre no meio, feito também do mesmo material. E o mais impressionante, galera, é que ninguém sabe ao certo quem ou o que criou isso. Muitos acham que foi algum tipo de aranha ou talvez até algum inseto, já que, como eu disse antes, essas estruturas aparecem geralmente nas folhas das árvores. E dentro dessas torres de seda, galera, já foram vistos alguns ovos ou até larvas saindo de lá. Então a hipótese mais aceita, pessoal, é que isso seja realmente usado por algum bicho, talvez até para proteger os filhotes. Só que tem um detalhe que deixa tudo ainda mais misterioso, pessoal. Nenhum especialista conseguiu encontrar o animal que fez isso. Aliás, até hoje ninguém conhece uma aranha ou qualquer outro bicho que construa algo parecido. Ou seja, galera, o dono dessa obra de seda continua um mistério até os dias de hoje. Cobra gigante. Esse é outro, galera, que podemos dizer que é um mistério extremamente assustador que ronda a floresta amazônica. Todo mundo sabe que a região é cheia de cobras perigosas, inclusive a famosa sucuri, que é considerada uma das maiores do mundo. Mas o que muita gente não sabe, galera, é que moradores da região e até alguns exploradores já relataram ter visto uma cobra gigantesca, que seria muito maior do que qualquer sucuri que exista por aí. Segundo algumas histórias, essa tal cobra seria tão grande que chegaria a ter mais de 40 metros de comprimento, mas até hoje ninguém conseguiu provar com certeza. Mas mesmo assim, deixa muita gente intrigada. O problema é que ninguém conseguiu registrar uma prova concreta dessa criatura. Só existem relatos antigos e algumas histórias que foram passadas de geração em geração. Então, no fim das contas, galera, ninguém sabe se essa cobra gigante realmente existe, ou talvez se existiu, ou se é apenas mais uma lenda que o povo da floresta conta. Mas e vocês, galera? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Sapo de vidro. Esse é outro daqueles animais, galera, extremamente curioso que vive lá na Amazônia. O nome dele já entrega o motivo. Como vocês podem ver, o corpo dele é tão transparente
que dá quase para ver o coração batendo lá dentro, né, galera? Além disso, algumas partes dos órgãos dele também ficam bem visíveis, dependendo da luz. É como se ele fosse feito de vidro mesmo, galera. E é justamente por isso que ele acaba sendo pouco encontrado, porque além de ser quase invisível, ele também consegue mudar um pouco de cor para se adaptar melhor ao ambiente e também se proteger dos predadores, o que deixa ele ainda mais difícil de ser encontrado. Mas agora, galera, deixa eu interromper o vídeo de forma rápida, só para lembrar vocês de deixar o like e também se inscrever no canal, lembrando também de vocês ativar o sininho, assim vocês não perdem quando sair vídeo novo. E pessoal, eu preciso muito, mas muito mesmo da ajuda de vocês. Cada like e cada nova inscrição me ajuda demais, vocês não têm noção. Assim o YouTube entende que o vídeo é um vídeo bom e vai cada vez espalhar para mais pessoas. E para mim, que estou começando aqui no YouTube, isso faz uma enorme diferença. Então, muito obrigado a todos que conseguirem me dar essa força. Agora, vamos voltar ao vídeo. Lagarto Jesus. Esse é outro dos animais curiosos que vivem lá na Amazônia, galera. Ele é conhecido assim justamente por causa de uma habilidade que ele tem, que é totalmente diferente de qualquer outro lagarto que a gente conhece. Enquanto a maioria dos lagartos nada quando entra na água, esse aqui consegue literalmente correr por cima dela sem afundar. Como vocês podem ver, galera, quando ele sai correndo, parece até que ele está flutuando ou caminhando sobre a superfície. Por isso mesmo, pessoal, que ele acabou recebendo esse nome tão curioso. E é claro que isso não acontece por mágica, né, galera? Os especialistas explicam que ele tem um formato especial nas patas, o que ajuda a distribuir o peso e criar essa sustentação para ele não afundar enquanto ele corre rápido. Interessante, né, galera? Urutau. Esse aqui é um dos pássaros que podemos dizer, galera, mais espertos que vivem lá na floresta amazônica. Ele tem um visual bem diferente que chama bastante atenção, mas o que mais se destaca mesmo neles é essa habilidade que eles têm de camuflagem. Tipo, quando ele percebe algum perigo por perto, galera, ele simplesmente fica parado em algum galho de uma árvore, fecha os olhos e não se mexe de jeito nenhum. E com isso, o corpo dele se mistura tanto com o tronco que parece até um pedaço da própria árvore. Isso é tão eficiente, galera, que até os predadores mais atentos têm dificuldade para perceber que ele está parado ali. Boto cor-de-rosa. Outro mistério curioso que vem lá da Amazônia, galera, é sobre o famoso golfinho cor-de-rosa. Esse aí muita gente até já ouviu falar, porque ele é típico da região e realmente existe. Mas o que pouca gente sabe, galera, é que existem várias histórias estranhas envolvendo esse animal. Tem muita gente que acredita que ele não é um simples golfinho. Para alguns povos, galera, e até comunidades ribeirinhas, eles seriam uma criatura meio mística, que pode até se transformar em humanos durante a noite. Outros também dizem que eles são perigosos e que podem até atacar pessoas que se aproximam demais. E assim, as lendas continuam firmes até hoje, o que acaba deixando um clima de mistério em volta deles. Vitória régia. Ela é uma das plantas mais famosas e até impressionantes que a gente pode encontrar lá na Amazônia. Só para vocês terem uma ideia, galera, essas folhas enormes que ficam boiando na água são tão grandes e até resistentes que até uma pessoa adulta pode sentar em cima sem afundar, de tão firme que a folha é. E o mais curioso mesmo, galera, é que com todo esse tamanho e peso, a folha não afunda de jeito nenhum. Além disso, essa planta também chama atenção pelas flores, que quando elas abrem à noite são brancas, bem clarinhas, mas quando o sol nasce, a flor muda de cor e fica rosada. É um verdadeiro espetáculo da natureza que pouca gente já viu de perto. Mas agora eu quero saber de vocês. Já conheciam algum desses mistérios? Comentem aqui embaixo para me saber. Galera, e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.
Obrigado por assistirem e até a próxima!